Paz, queridos, boa noite. 3, 2, 1, 19h30 no nosso relógio. Glória a Deus pela tua pontualidade, por você, pelo teu coração, pela sua família, por você estar aqui. Quero te convidar, por favor, a se colocar em pé. Quero pedir para os meninos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Nós vamos ler o 15 e o 16. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Amém? Diz o texto assim: estarão abertos. Queridos, isso é Deus falando para mim e para você. E Ele diz o seguinte: que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E este lugar, eu quero que você coloque a igreja, mas eu quero também que você coloque a sua casa. Eu quero também que você coloque o seu quarto. Eu quero também que você coloque a sua empresa. Então eu vou ler de novo. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Eu não sei você, mas eu fico muito apaixonado de ter uma palavra que é eterna, uma palavra de Deus, quando Ele diz que tem alguns lugares que Ele escolhe, e que tudo que fizer, a oração, o pedido, que Ele vai habitar e que o coração dele vai estar naquele lugar. E isso está disponível para mim e para você, amém? Que você entenda a grandiosidade disso. E que você perceba que também não é para qualquer um. Também não é para qualquer casa. Também não é para qualquer coração. Não é para coração perfeito, mas é para um coração que quer receber e aceitar esse Deus. Amém? Pai, obrigado por essa noite, pelas nossas vidas, por cada um que veio neste lugar. Queremos consagrar esse tempo, esse culto ao Senhor. Nosso louvor, a nossa adoração, esse ambiente, é tudo para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha a receber cada palavra, cada oração, assim como nós acabamos de ler, que tudo aquilo que for mencionado, Pai, que o Senhor aceite como um aroma agradável ao Senhor. Consagramos, ó Pai, em nome de Jesus,
Amém. Vamos adorar, queridos, nosso Deus.
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens
que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. E eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver. E eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer: Paizinho, eu te amo, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer: eu te amo, porque eu sou teu, 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 porque eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Oh! Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Oh, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era.
és aquele que era, Amém. As crianças, vamos dividir, temos um culto abençoado para as nossas crianças. Glória a Deus por elas, pelas profs. Pastora Luciana, por favor. Você pode estender sua mão para cá, mesmo sentado. Vamos orar e abençoar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor. Obrigado porque o Senhor era, porque o Senhor é. E nós sabemos que o Senhor há de vir para qualquer momento e que nós, como igreja, estejamos prontos e preparados. Ansiamos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe as crianças, o culto, que eles também, Pai, recebam a porção da Tua palavra. Abençoamos a vida da pastora Luciana, que ela seja a boca do Senhor sobre nós. Que ela fale tudo aquilo, Pai, que o nosso coração precisa, aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dela, direto para o nosso, que possamos estar abertos, ó Pai, receptivos, e que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, possa produzir tudo aquilo que o Senhor quer em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos a vida da pastora. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Gente, mas tá chique o negócio aqui, né? Olha lá. O copo tá até, como é que fala? Personalizado. Glória a Deus. Vou até tomar mais uma aguinha. É que eu não enxergo de longe. O senhor usa o copo, eu tô sentada lá, eu não vejo. Tem que ser de pertinho, gente. Esse negócio de não enxergar muito é uma beleza. Mas amém. Queridos, glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se vocês chegaram a ver sobre algo que, o tema, né, que Deus ministrou comigo. E a palavra dessa noite, o tema é o reino invertido. Você pode repetir comigo? Reino invertido. As coisas de Deus são tudo loucura para nós, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas loucuras do Senhor. E eu vou começar mostrando uma foto para vocês. Coloca aquela foto da árvore invertida, por favor. Queridos, Deus é uma coisa de doido, né? Outro dia, eu estava aqui na igreja. E aí, de repente, eu tive essa visão. E eu vi uma árvore de cabeça para baixo. E quando eu vi, só que ela tinha frutos. Eu não achei na internet uma com frutos, então você já vai imaginando os frutos aí, amém? Tinha muitos frutos na que eu vi. E era muito interessante porque ela estava assim, de cabeça para baixo. E eu fiquei assim olhando e as raízes entravam nas nuvens. Eu vi as raízes entrando nas nuvens. E a parte da copa, ela estava quase encostando no chão, era muito grande, então a parte da copa estava quase encostando na terra, no solo. E eu fiquei maravilhada com essa imagem. E aí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E eu anotei, para não perder, aquelas poucas frases ali que Deus ministrou comigo naquela hora, algumas coisas. Mas eu fui para casa assim, tão cheia daquilo, tão maravilhada. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer com isso? Deus ministrou muitas coisas comigo, até sobre a minha vida também. Sempre, tá, queridos? Todo mundo que vem pregar, Deus ministra com eles primeiro, viu? Queria te falar que quando você leva uma cajadada, a gente já levou lá em casa. Quando você leva uma alisadinha, a gente já levou lá em casa. É assim, não é? Quem prega aí não pode falar que é assim? Então, e aí Deus começou a ministrar algumas coisas também na minha vida. E eu falei, Deus, amém, né? Isso realmente o Senhor quer que seja ministrado. Então, para a glória do Senhor, eu creio que é algo, né? Para mim, é para a sua vida, que Deus tem para esse dia, para essa hora. Eu já sabia que eu ia pregar nessa quinta-feira, isso aconteceu na semana passada. Falei, Deus é bom, quando Ele dá a palavra com uma semana de antecedência é uma beleza, o duro é quando dá no dia. Aí você fica passando mal, você fala, Deus, amém, né? Nós vamos quase que não consegue assim orar e estudar. Deus dá, você vai e fala, amém? Mas algumas coisas que Deus começou, né, a falar comigo.
E nós estamos vivendo dias muito intensos, né? E todas as pregações, toda vez que alguém vem pregar, a gente tem sido repetitivo em falar isso porque é uma realidade. Nós temos vivido dias em que às vezes nós temos poucas notícias boas que dá aquele fôlego, né? Ai, que bom, uma notícia boa. E a gente acaba vivendo com muitas notícias ruins, famílias sofrendo muitas situações, perdas, doenças. E no meio de tudo isso, pessoas com problemas financeiros, estresse, medo, angústia, ansiedade, né? Como nós estamos vivendo esse tempo de ansiedade, de pressão. Nós já acordamos na pressão, nós vamos deitar na pressão, é aquele negócio, né? E muitos não conseguem nem dormir, né? A gente vai ficando cansado dia após dia, às vezes sem conseguir dormir direito, porque muitas coisas começam a nos pressionar. Isso não é novidade para ninguém. E também não é novidade para ninguém que a gente já sabe a receita para resolver tudo isso. Nós sabemos a receita, né? Nós lemos a palavra de Deus, nós estamos nos cultos, nós ouvimos as pregações e nós sabemos que a receita para tudo isso, a nossa esperança está em Jesus, em Deus. A nossa esperança está em Deus e isso é maravilhoso. A gente sabe que a nossa esperança está em Deus. Então eu não estou aqui para chover no molhado. Você vai falar, pastor, eu já sei de tudo isso, o negócio não está muito bom e eu sei que a minha esperança está em Deus. Mas aí vem uma outra pergunta no coração. Mas e aí? O que eu faço para viver essa vida abundante em Deus? Porque a palavra do Senhor diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E aí Jesus vem e diz assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não está escrito só eu vim para que vocês tenham salvação, que vocês vivam na eternidade. Não, está falando que nós temos que ter vida em abundância, né? E aí você fala assim, mas como? Como que eu consigo fazer tudo isso com Jesus? Como que eu consigo ter essa vida com o Senhor? Então eu queria que vocês colocassem aquela foto da árvore normal, não a invertida. E eu queria começar te dizendo que uma das coisas que Deus ministrou comigo quando eu tive essa visão é que nós somos como árvores, né? Nós somos como árvores. E eu sei que você sabe disso, talvez se você não sabe, você vai aprender agora. Eu queria que vocês fossem abrir na palavra do Senhor em Jeremias 17, de 7 a 8. Queridos, se você procurar no Google, você digita assim, ó, o homem é como a árvore na Bíblia, coloca a busca do jeito que você quiser, você vai encontrar tanto versículo que você pode escolher qual que você vai usar para fundamento. De tanto que Deus faz essa analogia e mostra que nós somos, essa é a RA, né? Deixa na RA, tá? Em todos os versículos, por favor. Então você vai ver que nós somos uma árvore. Você pode olhar para quem está aí do seu lado e falar, você é uma árvore. Amém? Nós somos árvores. Olha o que diz Jeremias 17, de 7 a 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. É o Senhor. Próximo. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mas você viu lá no início como é interessante? Então assim, você é uma árvore, mas a sua folha ficar verdinha depende do início do versículo lá, tá? Tá escrito assim, ó. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. A sua confiança tem que estar nele. Se a sua confiança está nele, então aí você é essa árvore, amém? Essa que fica ali à beira do ribeiro, que as suas raízes são lá banhadas e que independente do calor da sequidão, você vai ter folhas verdes e muito fruto. Salmos 1. Nós vamos ler do 1 ao 3, por favor. Mais um, só para reafirmar. De novo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele, esse homem, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será
bem-sucedido. Amém? É essa árvore que nós queremos ser. Amém? Eu quero, amém? Então deixa lá aquela foto da árvore, por favor, queridos. Não é invertida, é normal. Que nós vamos agora... Eu sou advogada e pastora, não sou bióloga, mas nós vamos falar das partes da planta, amém? Nós vamos falar superficialmente das partes da planta, porque isso não é o mais importante que Deus quer ministrar conosco. Mas só para a gente entender. Então nós vemos ali as raízes. Vocês estão vendo aí as raízes? E para que serve a raiz da planta? A raiz ela tem duas funções essenciais. Uma é para fixar a planta na terra. Uma planta que está com as raízes profundas. Ainda ontem no louvor estava falando com a pastora Anice sobre isso, né? A planta que está com as raízes profundas, a gente fala disso, né? Vem a tempestade e é muito mais difícil daquela árvore ser derrubada, porque ela está firmada. Porque uma das funções da raiz é ajudar a fixar a árvore. E a outra função da raiz é trazer sustento, sustentar a árvore, no sentido de alimentação mesmo. Porque a raiz é ela que vai colher e absorver a água, os nutrientes da terra, para poder fazer com que aquela planta possa crescer e dar frutos. Amém? Agora eu quero te perguntar, e você vai vendo aí no seu coração, como será que estão as suas raízes? Tem vindo muito tempo forte, tempestades, não fisicamente falando, que ainda não começaram muito as chuvas, mas todas aquelas tempestades da vida que a gente falou, as notícias ruins, a dificuldade. E a sua raiz, ela está bem fixa? Você está em pé, você está se sentindo seguro, solidificado no lugar que você está? E você anda muito cansado, ou você está vindo aquele sustento das suas raízes? Está sendo absorvido o que precisa para você ficar com a folha sempre verdinha? Será que é assim que você está? Você está à beira do ribeiro ou não? Então eu queria que você fosse pensando, que o Espírito Santo vai falando aí com você. Mas uma outra parte da planta é o caule. É o caule daquela árvore. Nós também temos o nosso caule, né? Que é o que interliga a raiz ao resto da planta, as folhas. É o local de condução desses nutrientes. Então o caule ele tem duas funções muito importantes, também de sustentação, porque ajuda um pouco a firmar, mas é por ele que passam os nutrientes. Será que tem alguma coisa na sua vida que está travando você ao ponto desses nutrientes eles pararem à beira do caminho? Será que está chegando aí nas folhas? Será que esses nutrientes estão chegando aonde tem que chegar? Será que você está com a folha verdinha? Será que você está dando frutos? E o Senhor fez essa pergunta para mim também. Mas eu queria te falar das folhas. E nós vemos ali as folhas bem verdinhas. E você sabe a função da folha. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse momento, porque você tem folhas, amém? Você é uma árvore, amém? E a função da folha é muito interessante, porque nós falamos que o sustento da planta vem da raiz, mas é através da folha que a planta também consegue produzir algum alimento próprio através da fotossíntese, em que ela capta o gás carbônico e através da energia solar e mais alguns nutrientes. E o que ela consegue fazer? A função da fotossíntese. Ela pega o gás carbônico. Se eu respirar gás carbônico, eu vou viver ou vou morrer? Vou morrer. Então ela pega o que é ruim, amém? Pelo menos para a humanidade. Ela pega o que é ruim e ela depois libera o que é bom. Pega isso, queridos. Ela pega o que é ruim. A folha, ela pega o que é ruim do que está no ambiente e depois ela libera o que é bom. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está pegando o que é ruim perto de você e liberando o que é bom? Às vezes você está no emprego, naquele lugar que você fala assim: gente, eu preciso sair daqui porque eu sou muito crente, eu não suporto esse lugar. Porque crente gosta de julgar os outros, é uma beleza, né? Aqui não tem isso não, mas tem uns lugares por aí que crente julga as pessoas. Aí o que acontece? Você começa a achar que você é muito santo para estar naquele lugar. E você não suporta o povo tanto que fala palavrão, você não suporta o tanto que o povo fala mal da vida dos outros. Gás carbônico, queridos. Se a sua folha está verdinha,
se o seu caule está funcionando direitinho, você sabe o que você vai fazer? Você vai colher, absorver tudo isso que é ruim. E aí você, através do Espírito Santo, você vai liberar o que é bom. Você vai liberar o que é reto. Você vai liberar o que é bênção na vida das pessoas. Em vez de você querer sair daquele lugar. Porque daí entra um endemoniado que não vai ajudar em nada. Entra um que não é cristão, que vai só acabar de piorar aquele ambiente. E nós temos o hábito de querer sair de todos os ambientes. Eu não sou para esse lugar. Eu vivo ouvindo isso. Pastora, você não sabe como que é o lugar que eu estou. Eu não sou para esse lugar. Quando não é dentro da família, eu não suporto a minha família. A senhora não sabe, eles não entendem. Porque eu me tornei uma pessoa cristã, não dá com a minha família. Mas, meu bem, você que agora é luz e você tem como levar as pessoas para a luz, agora você quer sair para todo mundo ficar na escuridão? Então eu queria perguntar, como que está a sua folha? Você está conseguindo ter essa função? Você está fazendo a fotossíntese espiritual? Pergunta aí para o teu irmão, você está fazendo a fotossíntese espiritual? Você está captando tudo que é ruim e está liberando aquilo que é bom na vida das pessoas? E sabe, queridos, as plantas elas também têm as flores. E através das flores nós falamos da reprodução, porque as flores elas têm o feminino e o masculino. Você deve ter estudado isso na escola, eu nem lembrava muito o nome, porque eu vi isso faz muito tempo. O gineceu e o androceu. E será que alguém aqui tem órgão masculino e órgão feminino? Então a gente vê o tanto que Deus é maravilhoso e perfeito, quando Ele nos assemelha às plantas. E aí ela tem frutos, aquela ali não tem, mas você tem, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ter que ver se os frutos andam bons, mas fruto a gente tem. E é isso aí que Deus quer falar conosco nessa noite, porque algum fruto você vai dar, queridos. Ou fruto do reino de Deus, ou fruto do reino do inferno. Mas um fruto a gente sempre dá. Agora a gente tem que tomar bastante cuidado com que fruto que a gente está liberando na vida das pessoas, né? E o que é o fruto? O fruto ele tem duas funções muito importantes. Uma das funções é servir de alimento. Você não come fruta? A gente come fruta, não come? Não é uma delícia? Aqui no Mato Grosso o povo gosta de uma manga, não é? Como que a gente gosta de manga? Eu nem era do Mato Grosso, já gostava de manga. Nossa, manga, banana, né? A farofa de banana, que delícia. Mas nós gostamos. Agora, o fruto, além de servir de alimento, o fruto ele serve como uma proteção para a semente. Repita comigo, uma proteção para a semente. Porque a semente é muito importante. É muito importante. Agora eu queria que você olhasse para o seu irmão e falasse assim: a semente você não deve comer, mas você deve plantar. Eu peguei aqui uma definição de semente, que eu achei tão lindo que eu peguei a definição mesmo, eu quero ler para vocês. Diz assim: a semente é a formação dos vegetais, responsável pela perpetuação das espécies. Em outros termos, podemos dizer que a semente é o óvulo fecundado e desenvolvido. Tem origem a partir do desenvolvimento do óvulo após a fecundação. Em seu interior, encontra-se o embrião, que após a germinação, dará origem a uma nova planta. Queridos, se você é uma árvore, e eu sou uma árvore, nós produzimos frutos, então nós também produzimos sementes. Se nós produzimos frutos, nós estamos prontos para alimentar as pessoas, porque o fruto é alimento, não é? E nós estamos prontos com a nossa semente para a gente poder perpetuar a espécie. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você não responde não, para não ficar feio, porque às vezes a resposta tem hora que é ruim. Se você tem uma semente pronta para perpetuar a espécie, que espécie que você está pensando em perpetuar nesse mundo, queridos? O que é essa semente? Porque não tem como sair uma semente boa de um fruto ruim. E eu queria que vocês abrissem lá para mim, por favor, em Gênesis 1, de 11 a 12. E não tem também como você plantar melancia e nascer abacate. Nunca vi. Plantar abacaxi e nascer banana. Vocês já viram isso? Não, né? Nunca vi.
Você planta jabuticaba, mas você quer comer goiaba. Não, não vai comer goiaba. Porque a semente, o que você plantar é o que vai nascer. E diz assim: produza a terra, Deus falando, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A semente que está dentro do teu fruto é aquilo que você vai perpetuar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Se você não está gostando do que você vê na sua casa, na sua família, no seu trabalho, é bom você começar a plantar semente boa. É bom você começar a olhar para a raiz. É bom você começar a olhar para o caule. Pastora, você está me acusando. Não, queridos, Deus olhou para mim e falou isso. Para mim. Então eu estou só repetindo para você. Se for para você, você pega e abraça. E vai pensar no que você está fazendo. Porque nós queremos viver algo maravilhoso. Nós queremos comer aquela manga docinha. Mas o que nós temos feito? Que semente que nós temos para plantar? Qual é o fruto que nós estamos dando? Então eu queria que você falasse assim: eu sou uma árvore. Eu não vou me tornar uma árvore. Às vezes a gente tem uma ideia errada, e foi isso que Deus ministrou muito forte comigo. Que a gente fala assim: eu vou me tornar isso, eu vou me tornar... Não, eu sou, Deus já falou que nós somos como uma árvore. Agora tudo tem a ver com onde nós estamos plantados. E se você é uma árvore, você tem chance de dar frutos bons. Você pode ter sementes boas, e aí você vai falar: pastor, eu estou achando isso lindo. Só que tem uma coisa, minha casa é filme de terror. Minha casa parece aquelas séries de suspense do Netflix, de tão tenebroso que o negócio está. Então está na hora de você ver onde que você está plantado. Mas a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa, do meu marido. Não, a culpa é nossa, é a gente que está ouvindo a palavra, é nós que vamos ter responsabilidade sobre isso. Não é de quem não está aqui, é nossa. Você pode olhar e falar assim: é minha, porque quando a gente fala é nossa, é um problema também, porque parece que é do outro, mais do que minha. É minha, a gente tem que bater no peito e falar: é minha, sou eu, né? Então onde você está plantado não tem a ver com o que você é, tem a ver com o lugar onde você está plantado. E o nosso ser depende de Deus, e Deus é imutável, então Ele é sempre bom. Se Deus nos formou, se Deus, desde quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, você conhece esse versículo, numa substância ainda informe, Ele já sabia da nossa vida, dos nossos dias, Ele quer sempre o bem para nós. Então o nosso ser, ele depende de Deus, é imutável. Mas o nosso estar depende de nós e muda todo dia. Repita assim comigo: nosso ser depende de Deus e é imutável. Mas o nosso estar depende de nós e muda todo dia. E muda todo dia. Hoje você amanhece super crentão, cristão, amável, feliz. Amanhã às vezes você amanhece chutando cachorro, chutando as pessoas, nervoso, estressado, não dormiu, fala mal, as coisas dão errado, e você não consegue suportar o dia mal, e você peca. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Mas nós precisamos ver o solo em que nós estamos plantados. E o que Deus ministrou comigo é que, como o reino dele é invertido, a nossa raiz tem que estar no céu, a nossa raiz não tem que estar na terra. Eu não sei você, mas a vida inteira eu li aquele versículo que eu li ali de Salmos, e eu ficava imaginando aquela terra linda, e aquele gramadão, e eu sendo uma árvore, e aquele riozinho passando, e a minha raiz encostando lá no rio, porque no dia da seca dá uma encostadinha lá, e aí eu ia ficar com aquela folha toda verdinha. E aí Deus vem e fala assim para mim: não, tá tudo errado. Está tudo errado, não é dessa água que eu estou falando. Eu estou falando do rio de águas vivas que flui do trono de Deus. Eu não estou falando de um rio da terra, eu estou falando de um rio do céu. Então, a minha raiz não pode ficar firmada na terra. A minha raiz tem que ficar firmada do céu. Porque nós somos seres celestiais. Nós viemos do céu e nós vamos voltar para onde? Para o céu. E nós estamos passando um tempo aqui, nós vamos ficar com a raiz na terra. Fazendo o quê?
vivendo coisas da terra, vivendo coisas da carne. Não, nós temos que ficar com a raiz firmada no céu. Coloca por favor a outra foto da árvore invertida. E aí quando Deus começou a ministrar isso comigo, eu falei assim, Deus, mas isso é muito esquisito, porque nós temos que ficar firmado em Jesus, e Jesus é a rocha. E quando você pensa em rocha, você pensa em pedra, você pensa em pedra, você pensa em terra. E eu falei, isso está esquisito demais. E aí Deus veio e falou assim para mim, quando eu falo que tem que estar firmado na rocha, Jesus é a rocha, eu estou falando de fortaleza. Mas Jesus nunca foi um ser da terra. Jesus é um ser celestial. Jesus é Deus, Jesus é filho de Deus, Jesus está ao lado de Deus. Jesus veio do céu, Jesus passou um tempo na terra. Então, se eu tenho que estar com as raízes profundas, firmadas em Jesus, que é a rocha, eu tenho que estar com as raízes profundas, firmadas aonde? No céu, queridos. Prepara para andar de cabeça para baixo. Prepara para andar de cabeça para baixo. E Deus revira tudo a nossa vida, Jurandir. É uma beleza. Você fala, Deus, eu estou meio zonza com esse negócio. Por quê? Porque a gente nasce e a gente tem que aprender a andar, não é assim? Aí a criança vai engatinhando, tal, andando de quatro patinhas, né? Com a mãozinha, com o joelhinho. Depois começa a ficar em pé. E aí a gente se sente assim, confortável. Mas aí Deus fala que, Jesus vem e fala assim, não, vamos abrir por favor, gente. João 3, de 3 a 5. Olha que coisa interessante. Nós nascemos do útero da nossa mãe, não é assim? Quando nós nascemos do útero da nossa mãe, nós nascemos na terra e nós colocamos nossos 2 pezinhos lá na terra. E aí a gente começa a entender que a nossa raiz tem que estar aqui, porque a gente nasceu naturalmente. Uns de cesárea, como eu, mas naturalmente, porque é na terra, amém? E aí Jesus vem e fala assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então nós precisamos nascer de novo. E eu sei que você sabe disso. Só que daí a gente nasce de novo. Aí a gente fala, Jesus, eu quero o Senhor. Mas olha lá onde está o pezinho? Na terra. E aí o que Deus ministrou comigo? Nós às vezes nem reconhecemos Jesus ainda como nosso Senhor e Salvador. Talvez seja seu caso. Mas às vezes nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas onde está nosso pezinho? Na terra. Nosso pezinho está lá na terra. Aí, nós aceitamos um Jesus que é o reino de Deus, mas a gente não inverte para o reino de Deus. A gente não começa a colocar nossas raízes no reino de Deus. E a gente começa a fazer o quê? Vira uma confusão. Porque a gente não consegue ter vida em abundância mesmo na tribulação. A gente vive estressado, a gente vive com medo, a gente vive ansioso. Porque o reino de Deus é loucura. E a gente não consegue entender que nós vamos ter que agora nascer de novo, mas a nossa raiz tem que ir para o céu, porque o reino de Deus é invertido. Amém? Então, queridos, Deus fala sobre nascer de novo. Ele fala sobre o filho da carne, o nascido ali da mulher, do útero, e o filho do Espírito. E isso é muito interessante, porque quando você vai lá para Gálatas, eu não vou abrir tudo, porque é tanto versículo que eu li esses dias. Você vai lá para Gálatas, você conhece, nós temos os frutos da carne, e nós temos os frutos do Espírito. E aí os frutos da carne são todos aqueles ruins, e os frutos do Espírito são os bons. Mas quem não nasce de novo fica nos frutos ruins, porque fruto nós vamos dar. Mas qual fruto que nós estamos dando? Os frutos da carne ou do Espírito? Então agora eu vou mudar. O fruto da terra ou o fruto do céu? O fruto da terra ou o fruto do céu? E aí Deus começou a ministrar comigo o sermão da montanha. Eu queria que abrisse em Mateus 5, por favor. Vou ler a partir do 1
alguns versículos, porque é bem longo o Sermão da Montanha. Creio que você já conhece, já deve ter lido, é muito conhecido. Se você nunca leu, eu queria te pedir um favor, faça isso. Leia a partir aqui do 1, mas você continua. Eu vou ler poucos, mas você continua na sua casa, para você entender o que Jesus quer que você viva. O reino invertido, o reino dele. Amém? O que ele quer que nós vivamos? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem versão que está escrito perseguidos por causa do meu nome. Aqui diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Não vou ler tudo, porque agora, depois disso, Jesus começa a falar sobre nós sermos o sal da terra, a luz do mundo, e tem mais um monte de coisa maravilhosa para nós aprendermos, amém? Então Jesus, ele começa a falar que bem-aventurado nós somos. E quando nós lemos a palavra de Deus, fala que nós somos como a árvore. Então você é árvore, eu sou árvore, nós somos filhos de Deus. E o que acontece conosco, queridos? Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com a mentira. Repete comigo, Deus trabalha com a verdade e o diabo trabalha com a mentira. Ele não cansa de fazer isso. Deus vem e conta uma verdade, o diabo distorce e faz uma mentira. E o pior, a gente acredita. Então Deus vem e fala que a gente é árvore, Deus vem e fala que nós vamos ser bem-aventurados, né? E aí o diabo vem, você vê desde lá do jardim do Éden, Deus foi lá e criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa identidade. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus, nós somos amados, nós somos. Deus, Ele se alegra com a criação dEle. Deus nos ama de uma forma incondicional. Deus deu o Filho dEle por mim e por você. É tudo maravilhoso. Mas aí o diabo encosta na Eva e fala assim, se você comer aquele fruto ali, aí sim você vai ser igual a Deus. Mas nós já somos. Se ela fosse um pouco mais inteligente, ela fala assim, mas nós já somos. Nós somos criados à imagem e semelhança. Você fala, se eu fosse a Eva eu não caía. Queridos, é difícil falar isso, hein? Porque ele planta mentira de uma forma na nossa cabeça, que a gente vai lá e acredita, mas nada mudou desde aquela época, porque a humanidade continua sendo influenciada pela terra, porque nós pisamos na terra, e nós vivemos na terra, nós vivemos nesse mundo, e aqui é tudo muito bonito, mas a gente sai lá fora e a gente começa a ser influenciado. A gente sai lá fora e a gente começa a ouvir as mentiras do diabo. A gente sai lá fora e a gente começa a não acreditar na nossa identidade. A gente sai lá fora e qualquer coisa que as pessoas falam, aquilo começa a penetrar no nosso coração. Então nós precisamos estar todos os dias conectados com o céu, para ouvir as verdades do céu. Você tem que acordar ouvindo a verdade do céu. Você tem que acordar lendo a Bíblia e vendo a verdade do céu. Porque durante o dia você vai sofrer influências. Você vai sofrer influências. E a sua raizinha às vezes está chegando lá no céu, ela volta de novo para a terra. E aí, queridos, a gente sofre. Amém ou está amarrado em nome de Jesus? Está amarrado, não vamos deixar essa raiz descer não, em nome de Jesus. Mas, queridos, quando a gente lê o sermão da montanha, então Jesus começa a falar ali, que o humilde de espírito é bem-aventurado. E aí você fala assim, tem versões que falam pobre de espírito, até um pouco mais pesado.
né? Que ele vai ser bem-aventurado. E às vezes você fica pensando assim, ainda, então tem que ser pobre, eu tenho que entregar todos os meus bens. Nossa, eu sou uma pessoa que lutei tanto para ter, né, o meu dinheiro. E hoje aconteceu uma situação na saída da escola com a Isabela, e eu olhei e falei assim, Deus, como que é, né? A gente sem querer vai ensinando as crianças a ser pobre de espírito. Os pais, né? Então eu fui pegar ela na escola e ela estava chupando um geladinho, já estava começando a chover, e eu corre pro carro, tá chovendo, aquele tropelo, e ela veio meio chorando, me dá R$1, me dá R$1, eu falei, que R$1, menina, eu estava até sem bolsa, falei, entra nesse carro que tá chovendo, né, aquelas coisas de mãe desesperada, né, tomando chuva. Aí ela entrou dentro do carro, eu falei, o que você tá chorando? Ela falou assim, o homem do geladinho me deu o geladinho, eu preciso lá dar o dinheiro para ele. Eu falei, mas você pediu para comprar sem o dinheiro? Porque ela tinha um pouco de dinheiro. Eu falei, você pediu para comprar sem o dinheiro? Aí ela pegou e falou assim para mim, não, mãe, eu tinha o dinheiro que você me deu. Eu perguntei para as minhas amigas quem queria que eu pagasse o geladinho para elas. Aí, as que falaram que queriam, eu vi que o dinheiro dava. Mas na hora que eu comprei o geladinho, apareceu mais uma amiga minha querendo o geladinho. Aí eu comprei para elas, mas eu fiquei sem. E o homem do geladinho ficou com dó de mim e me deu. Só que agora eu tô com dó dele porque ele não tem dinheiro. Eu tenho que pagar R$1 dele, mãe. E eu falei, filha, se ele te deu com amor, com alegria. Ele tá feliz de ter te dado o geladinho. Você pode receber. Eu falei, amanhã a gente traz um presente para ele. A gente traz um saco de pipoca. Ele também vende pipoca. A gente também abençoa ele. Calma, né? Aí ela pegou e falou assim, você acredita que a minha amiga, uma das amiguinhas, uma das minhas amigas, ela tinha o dinheiro, mas falou que ela não ia comprar geladinho para ninguém, porque a mãe dela falou que não é para gastar dinheiro com amigo. Aí eu falei assim, não, filho, mas o seu você pode gastar, compra o geladinho para as meninas, não tem problema não. Aí ela falou, eu queria que você falasse a mesma coisa para mim, porque você fala que pode, agora eu vou ter que dar, brincando, né? Mas eu fiquei pensando, na hora que ela falou aquilo, a gente fala brincando. Mas você para prestar atenção. Porque vai ensinando, a gente às vezes sem querer vai ensinando o apego ao dinheiro, né? A reter a semente, a não abençoar os outros, a não, né? Não entregar uma semente aqui, outra semente ali. E a ficar segurando aquilo. Claro, é R$1, R$2, mas é o dinheiro de criança. Aí cresce, vai fazer isso com qualquer valor, vai estar sempre segurando, sempre retendo. Por quê? Porque está preocupado, não está sendo humilde de espírito, não está sendo pobre de espírito como Deus falou, não. Porque a humildade não tem nada a ver com pobreza ou com riqueza, tem a ver com o seu estado de espírito em relação a tudo isso. Tem a ver com como você enxerga tudo isso, como que isso entra no seu coração. Sabe, queridos, quando a gente entende que tem algo que é muito maior, mais valioso que a nossa eternidade, é muito bom viver bem na terra, é muito bom, Deus quer que você tenha vida em abundância, não estou falando que você tem que fazer voto de pobreza, não é isso. Mas qual é o tanto de apego que você tem às coisas materiais? A gente vai vendo onde que está a nossa raiz. Deus vai ministrando no seu coração. Para prestar atenção. Se você está muito apegado, mas pastor, eu não vou cuidar das minhas coisas, estraga tudo. Não, querido, cuida, zela, cuida da tua casa, cuida do teu carro, limpa, arruma. Mas se precisar emprestar para uma pessoa, não fica com medo não, empresta, deixa usar, seja feliz, abençoa as pessoas. Para com apego. Porque se você ficar com tanto apego, você tem que ficar preocupado onde que está a tua raiz. Você está pensando no reino de Deus, você está pensando no reino da terra. E aí Jesus falou assim, tem que ser no reino de Deus, o reino é invertido. Aí ele vai lá e fala assim, que os que choram serão consolados. Queridos, só é consolado quem tem o Espírito Santo. Quem que é o consolador? O Espírito Santo. Então nós podemos nos quebrantar, nós vamos chorar na presença de Deus, e só chora quem se quebranta com as coisas, quem sofre com as coisas, ou compaixão das pessoas, quem tem os olhos abertos e desvendados. Quando Deus começa a abrir os nossos olhos e nós permitimos isso, nós começamos a ver às vezes as pessoas indo para o caminho errado, a raiz muito firmada na terra, você fala, meu Deus, não, e você sofre com aquilo, e você quer dar um jeito.
de fazer essa raiz ir para o céu, nem que seja na força. Você quer dar uma bicuda na raiz da pessoa para ir para o céu. E às vezes você não consegue fazer isso, a gente fica triste. Às vezes a gente chora, né? Quantas vezes intercedendo por algumas pessoas, a gente sente a dor da pessoa, a gente sofre pela pessoa. Às vezes a pessoa está doente, você fala, meu Deus, o que é isso que essa pessoa está passando? Mas esses são consolados, diz a palavra do Senhor, porque isso é o reino invertido. Amém? Aí fala que os mansos herdarão a terra. Porque eu herdo a terra quando eu dou o meu lugar, quando eu sou mansa, quando eu não imponho, quando eu ajo com mansidão, quando eu tenho os frutos do Espírito e não da carne. Então aí sim nós herdamos a terra. Mas você sabe o que tem acontecido hoje em dia? Hoje em dia, e eu sou advogada, posso falar isso com muita propriedade. Não que as pessoas não tenham que buscar os seus direitos. Eu não estou falando isso. Mas é o tempo todo, às vezes coisas que dá para relevar, que não precisa ser daquele jeito a ferro e fogo, dá para resolver, às vezes com um acordo, não, mas é meu direito. As pessoas querem impor o seu direito e às vezes não querem olhar os seus deveres, e é de todos os lados. E quando começa a chocar gente querendo o seu direito com gente querendo o seu direito, quem que vai herdar a terra nessa briga toda? Quem que vai? Queridos, eu fiz uma audiência ontem, de verdade. Não, eu fiquei tão indignada, porque era um caso lá de família, que os dois irmãos tinham desfeito uma sociedade há muitos anos atrás, e um dos irmãos, ele ficou com tantos hectares dentro da área que é do outro irmão, então a propriedade ficou sendo do outro irmão, mas como é irmão, confia, né? Então nunca desmembraram, e agora que estão correndo atrás de gel e tudo para desmembrar, e ele mora lá dentro. Mas queridos, foi nos anos 90, nós estamos em 2021, desde os anos 90, o meu cliente está em cima daquela área, e eu falo, tudo falou comigo esses dias com essa palavra. Eu falei, Deus, nem precisava falar tanto, que na audiência eu tive, que foi difícil para ficar mansa. Eu falei, Deus, me ajuda, em nome de Jesus, não posso perder minha bênção. Mas eu não acreditei, pelas perguntas da advogada da outra parte, eu falei, ela está querendo demonstrar que esse negócio não aconteceu. O jeito que ela fazia pergunta para minha testemunha, chegou uma hora, eu falei assim, para a juíza, eu falei, excelência, a senhora me dá licença? Eu preciso fazer uma pergunta para a advogada aqui, para a doutora advogada da outra parte. Isso tudo no online, né? A gente vendo nas telinhas lá. Pode fazer, doutora. Eu falei, escuta aqui, o seu cliente, que é irmão do meu cliente, ele não está reconhecendo o que eles conversaram, o que eles fizeram lá atrás, nos anos 90, que desde os anos 90 o outro está em cima da área. É isso que a senhora está fazendo, pergunta que a senhora está querendo induzir? Eu queria só que a senhora respondesse isso, porque eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui. Eu falei para ela, não estou acreditando. Aí ela, pois é, doutora, não, ele não reconhece esse negócio. Para ele não foi dessa forma. Eu falei, Deus, é uma queda de braço. É uma queda de braço nessa terra. É aquele cabo de força, sabe quando a gente brincava na escola? Que ia 10 meninos de um lado, 10 meninos do outro, e ficava aquele negócio puxando. E tá assim, mas aí Jesus vem lá e fala assim, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. E a pessoa entende errado, porque ela entende a fome e sede de justiça na terra, mas é a fome e sede de justiça do céu. É a justiça do céu que vai fazer justiça. E a gente com a mentalidade na terra, porque a raiz está na terra, e aí o pensamento está na terra, e daí o coração está na terra. Então nós estamos tudo na carne. Mas aí Jesus vem e fala assim, se não nascer de novo, se não for do Espírito, se a raiz não estiver no céu, não vai ter como dar certo. Aí fala dos misericordiosos, que os misericordiosos são aqueles, quem são os misericordiosos? Jesus é misericordioso demais, senão a gente estava tudo lascado, a gente estava tudo no inferno. Ah, pastor, você está falando que eu peco. Queridos, está escrito na palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e que essa é a causa de nós não sermos consumidos. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas aí Jesus vem e fala assim, que nós temos que ser misericordiosos. Sabe o que é isso? É aquele momento que você pode se vingar e você não se vinga, você faz igual José.
É aquele momento que fala, me jogaram no poço. Comigo é assim, bateu, levou, vou responder. Não levo desaforo para casa, não tenho sangue de barata, você vai para o inferno. Queria te avisar isso. Eu não tenho sangue de barata, comigo bateu, levou, não quero nem saber. Aqui se faz, aqui se paga. Você nunca ouviu isso, né? Eu ouço direto. Aí Jesus fala assim, mas é para os misericordiosos. Porque eu pratico a misericórdia, eu quero que todo mundo seja misericordioso. Aí ele vem e fala dos pacificadores, queridos, pacificadores. Sabe quando você começa a ouvir uma conversa que um começa a falar, você não acredita o que fulano fez comigo. Aí você fala, não acredito que fez isso com você. Aí Jesus está falando para você chegar e falar assim, não, querido, fique em paz, está tudo bem. Vou contar uma para vocês. Estava lá na Estância Paraíso, indo embora. E quando estava escrevendo essa palavra, eu lembrei da história, pastor, que eu já contei para vocês. Indo embora. E aí tinha uma última diária que tinha que pagar, porque era fora do programa, né? Eu fiquei uma noite a mais, e eu levantei cedinho, e falei assim, deixa eu correr lá, né? Pagar essa diária para poder o carro me levar para o aeroporto. E saí correndo e tal. E quando eu cheguei lá na recepção, já tinha algumas pessoas que estavam assim, já tinham feito seu acerto, sei lá o quê, estavam ali esperando também a condução para ir para o aeroporto, né? Tinha um homem, 2 mulheres. E aí eu peguei e falei para a pessoa assim, olha, preciso acertar a última diária para ir embora, né? Aí ela pegou meu crachá e falou, a pastora Zinete falou para não cobrar de você essa diária, ela vai te abençoar. Aí eu olhei e falei, Falei, amém, eu recebo. Nisso, eu olhei assim para o lado, tinha um senhor, né, com a raiz lá no céu. Aquelas que já quer julgar, né? Não vou julgar não, Senhor. Oh, Deus, não vou pecar não. Aí aquele senhor olhou para mim e fez assim, que bom para você, né? Aquela carinha assim de, nossa, foi abençoada, né? E eu assim, né? Sorriso 9,15, feliz da vida. Não pelo valor, que não era muito, queridos. Mas quando você recebe uma bênção, você fica feliz. Até o geladinho da Isabela, hoje eu fiquei feliz. Falei, olha que coisa linda, né? Ele deu o geladinho para a menina. Aí, a mulher que estava do lado falou assim, mas eu tive que pagar a minha. Eu falei, não, Jesus amado. E eu olhei assim, sem graça. Falei, o que eu vou falar agora para essa mulher? Daí o moço que estava me atendendo, com a raiz lá no céu, olhou para a mulher e falou assim, irmã, deixa isso para o Senhor, né? Não vamos preocupar com isso não, deixa isso para Jesus. Entrega isso para o Senhor. E eu olhei assim, catei minha malinha, fui para o carro, feliz da vida. Mas, querido, você está entendendo? Vocês estão entendendo? O que é o reino de Deus? O que é o reino da terra? O que é o reino invertido? Eu estou falando de ações do dia a dia, situações que demonstram de uma forma muito pontual esse tipo de situação. E por fim ali, Jesus vai falando dos perseguidos, né? Que não tem problema a gente ser perseguido não, que nosso galardão é grande, tá tudo bem, vamos em frente em nome de Jesus, amém? Mas, queridos, às vezes você vai olhar e falar assim, pastor, isso é impossível. Repete assim, isso é impossível. Queridos, é verdade. É impossível para quem está com a raiz na terra, mas é possível para quem está com a raiz no céu. Amém? Então diga assim, é impossível para quem está com a raiz na terra. Queridos, desse jeito a raiz vai continuar na terra. Vamos falar mais firme? É impossível para quem está com a raiz na terra, mas é possível para quem está com a raiz no céu. Amém? Nós vamos ter que andar de cabeça para baixo, não vai ter jeito. E aí, queridos, na sequência, quando Jesus começa a falar do sal da terra e da luz do mundo, ele começa a falar sobre religiosos e filhos de Deus. Ali, ele vai demonstrando uma comparação, porque o sal, ele fala do sal insípido, né? Ele começa a falar daquele sal que não está mais temperando nada. Então, a gente vai descobrir se a gente não está temperando nada ou se está temperando alguma coisa. Se nós estamos com a raiz lá no céu, nós temos que temperar alguma coisa. Porque vão olhar para a gente, nós vamos ser o pozinho branco de qualquer maneira. Lembra que você vai ser árvore de qualquer maneira, que você vai dar fruto de qualquer maneira? A gente vai, porque o sal continua sendo sal. Agora, às vezes ele está insípido. E aí ele não vai servir para nada. É porque a raiz está na terra. Agora, se a nossa raiz está no céu,
nós vamos temperar a vida das pessoas. Nós vamos temperar a igreja, nós vamos temperar a nossa casa. Nós vamos dar sabor a todas as coisas e vai ser um sabor bom. Vai ser um sabor bom, porque é um sabor dos céus. E aí, como que a gente consegue ver? Sabe, queridos, o religioso, as pessoas rejeitam. Aonde chega um religioso, uma pessoa que não é cristã, ela se ofende com o religioso, ela se irrita com o religioso. Porque o religioso, ele está ali apenas para acusar, não para amar. Ele está ali para acusar. A fala dele é de acusação. Agora, o Filho de Deus, não. A pessoa pode não gostar do que você tem para falar, porque eu não estou falando para você mentir. Ela não gosta do que a gente fala. Ela não gosta das nossas verdades. Mas ela ama a sua presença. Ela se alegra com a sua presença. Então ela tolera a sua verdade até conseguir virar a verdade dela, em nome de Jesus, amém? Ela não gosta da sua verdade, mas ela sente bem. Ela fala, ai, não sei, fulano chega, é tão bom, o ambiente fica bom, é uma alegria. Nossa, é tão gostoso, tem uma luz boa. Nossa, tem uma aura. As pessoas fazem essas coisas, né? Que não tem muito a ver, mas enfim. O que é isso? É Jesus, é o sal. E aí ele fala da luz no mundo, da luz do mundo. E eu já falei isso numa outra pregação. Como que nós vamos ser luz do mundo? Se nós estivermos em Jesus. Luz do mundo é Jesus. Está escrito na palavra dele. Inclusive tem uma música que a gente canta, aquela Maranata, que fala, né? Tu és a minha luz, a minha salvação. Não é assim? Jesus é a nossa luz. E aí a gente volta lá atrás. Será que a nossa raiz está na terra ou está no céu? Porque se eu sou luz do mundo, minha raiz está no céu, e eu não quero ficar no lugar que está escuro, eu não quero iluminar ninguém, então eu quero que vai todo mundo para o inferno, e só eu vou para o céu. Isso significa que a nossa raiz não está no céu, porque Jesus quer que todo mundo vá para o céu. Jesus quer, embora Ele saiba que não é todo mundo que vai, mas Ele quer. Ele quer. Então, queridos, dentro das igrejas tem muita luz. É um luzeiro. Olha que delícia. Não é uma bênção? Mas precisa ter quem vai pregar nas cadeias, porque lá é tenebroso, porque lá é escuridão, lá são trevas. E a gente vai vendo a diferença do religioso e a diferença do Filho de Deus, porque Jesus veio para mudar isso e mostrar que era diferente. Quando a gente vê lá antes de Jesus, as pessoas que eram leprosas, o que acontecia com elas? Vai para fora da cidade, isso vai contaminar todo mundo. E você acha que os religiosos faziam o quê? Também não mandavam eles para longe, não vai entrar nos templos, os fariseus. E aí chega Jesus e vai lá encostar nos leprosos, porque Jesus veio para mostrar o reino invertido. A lepra não vai nos contaminar, mas nós vamos purificar a lepra em nome de Jesus, amém? Nós vamos poder purificar se nós estivermos com a raiz nos céus. Eu queria que você ficasse de pé, e eu queria pedir para a equipe de louvor vir. Eu sei que o Espírito Santo, assim como ministrou fortemente comigo sobre esse reino invertido que nós precisamos viver, não é muito fácil da gente entender, embora quando a gente escuta parece tão simples, mas viver é muito difícil. Não é simples, porque eu tenho falado muito isso, que é algo que Deus tem ministrado muito no meu coração. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é carne, na carne dói, a alma grita, e aí o espírito está lá vivificado, o espírito está lá em comunhão com o Senhor, mas nós precisamos cuidar de tudo isso todos os dias. É uma guerra muito grande. Às vezes a gente ignora o mundo espiritual e a guerra que está acontecendo em todo o tempo. Você acha que é uma besteira porque você levantou e naquele dia você não está bem, você está... às vezes nem teve tanta notícia ruim, mas naquele dia você está mal. Existe uma guerra acontecendo, você precisa se render, você precisa orar, você precisa colocar sua vida diante do Senhor, você precisa escutar coisas que te edificam, que edificam a sua vida. Você precisa ler a Bíblia,
Porque nós precisamos estar em contato com o céu. Nós precisamos estar em contato com o nosso Criador. Senão nós vamos acreditar nas mentiras da terra. Nós vamos acreditar nas mentiras da terra. Pastora, você está profetizando? Não, eu estou te orientando. Eu estou te instruindo para você não ser enganado. Eu estou falando que tem um buraco ali na frente que a gente pode cair. Eu estou falando que tem um obstáculo ali na frente que nós vamos ter que pular esse obstáculo. Como? Com a raiz no céu. Como? Com a palavra de Deus sendo lida. Como? Com a nossa oração sem cessar. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Nós precisamos orar. Você está dentro do teu carro, você está orando. Por que você vai ficar escutando música que não edifica a sua vida? Ah, pastora, você vai pegar no pé com música? Não, eu não vou pegar no teu pé com música. Você escolhe o que vai entrar no teu coração e na tua casa. Eu escolho o que entra na minha. Escolhe o que vai entrar no teu coração, na tua mente, na tua casa. Essas músicas que muitas vezes... Ah, mas isso daí você está falando que é pecado. Eu estou falando que você escolhe seu alimento, querido. Você pode colocar canções que vão falar: ah, eu sou de Deus, Deus me ama, eu amo Deus, Deus é maravilhoso, eu isso. E você pode escutar música que fala assim: ah, porque ele me deixou, porque ela me deixou, porque eu estou morrendo, porque eu só choro. Você pode. Escolhe. Escolhe. Sabe por quê? Porque o que nós somos depende de Deus. Então você é. Mas onde você está depende de você. Então você vai escolher. Porque para nós Ele deu livre-arbítrio, amém? E nós vamos escolher, mas nós vamos escolher estar com a raiz lá em cima, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. E nós vamos declarar mais um pedaço dessa canção. Senhor Jesus, é o seu amor que nos faz abrir os olhos e ver, Senhor, onde que nós temos que estar firmados, Pai. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que olhos foram abertos nessa noite, Deus. Olhos foram abertos nessa noite, Senhor. E nós vamos viver conforme o Senhor quer, conforme o Senhor determinou, Pai. Porque as nossas raízes estarão firmadas no céu, em nome de Jesus. Seu amor me deu uma nova canção. Aleluia. Que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. E eu estou aqui. Vamos declarar. E eu estou aqui. E eu estou aqui pra te ver. E eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Estamos aqui, Senhor. E eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer: Paizinho, eu te amo. Pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer: eu te amo, porque eu sou teu, porque eu sou teu, porque eu sou teu. Somos teus, Jesus. Porque eu sou teu, porque eu sou teu, porque eu sou teu.
a oportunidade. Se você ouviu essa palavra, se entrou no seu coração, se você entendeu que você quer declarar: Jesus, eu sou teu. Eu quero que o Senhor, eu quero abrir o meu coração para ti, Jesus. Eu quero abrir o meu coração para ti porque eu quero ter as raízes firmadas no céu. Eu queria que você levantasse sua mão aí no seu lugar. Se você quiser fazer essa declaração, levanta sua mão aí no seu lugar. Amém? Queridos, você que levantou sua mão, vem um pouquinho aqui para frente. Quero fazer uma oração com você. Vamos orar juntos, vamos declarar juntos isso. Que nós queremos declarar e falar. Que nós queremos ser do Senhor, nós queremos ter nossas raízes firmadas no céu. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais alguém quer fazer essa declaração junto comigo? Mais alguém quer fazer essa declaração? Não perca a oportunidade. A palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessarmos o Senhor Jesus, que isso nos dá a salvação. E nós vamos orar. Nós vamos orar e colocar diante do Senhor. Amém? Vocês que estão aqui na frente comigo, eu queria que você declarasse assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu abro, Jesus, o meu coração para o Senhor fazer morada. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Fica comigo, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas eu queria que vocês não saíssem daqui da frente, porque eu quero fazer mais uma oração. Mais uma oração. E eu quero descer aqui, porque essa eu quero participar. Todos que querem colocar e viver de cabeça para baixo daqui para frente, eu queria que você viesse aqui para frente, porque eu também quero viver de cabeça para baixo e com a raiz lá no céu. Vem aqui para frente, vamos fazer uma oração e declarar que nós queremos viver o reino invertido do Senhor. Nós queremos viver aquilo que para os outros parece loucura, mas é aquilo que nós queremos viver. Nós queremos viver e nós queremos viver o reino invertido do Senhor. Oh, Senhor Jesus, colocamos diante de Ti as nossas vidas nessa noite, Pai. Deus, às vezes nós temos o Senhor, Pai, mas muitas vezes os nossos pés estão firmados nessa terra. As nossas raízes estão às vezes cada dia mais profundas nessa terra. Mas nós queremos declarar nessa noite, Senhor, não, as nossas raízes não serão mais profundas na terra, mas as nossas raízes serão profundas no céu. As nossas raízes tocarão os céus. As nossas raízes serão profundas em Deus. As nossas raízes subirão até os céus. As nossas raízes tocarão os céus. E nós estaremos, Senhor, vivendo o reino invertido do Senhor. Nós queremos, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, entregar tudo diante do Senhor. E eu queria profeticamente que você pulasse aí no seu lugar. Você pode pular aí no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Tiramos as nossas raízes profeticamente, Senhor. Tiramos as nossas raízes da terra e colocamos as nossas raízes no céu. Tiramos as nossas raízes da terra e colocamos as nossas raízes no céu. Firmados no céu, firmados no céu, firmados no céu. No reino de justiça, num reino de verdade, num reino de verdade, num reino de justiça, num reino onde as pessoas se amam. E às vezes você vai olhar para mim e falar: pastora, isso não existe. Não existe na terra, existe no céu. Existe um Deus que nos ama e que nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensina a chorar com os que choram e nos ensina a rir com os que estão rindo.
Se você não tem chorado com os que choram, é porque a sua raiz ainda está muito presa na terra. Nós precisamos ter as raízes no céu, para nós vivermos as coisas do céu. E sabe de uma coisa? Eu creio, pelos olhos da fé, eu creio que a partir dessa noite, todos os dias você vai lembrar de onde tem que estar a sua raiz. Todos os dias você vai lembrar de onde tem que estar a sua raiz. E você vai estar recebendo nutrientes do céu, fundamentos do céu, água do céu, nutrientes do céu. E os seus frutos serão grandes e maduros. Os seus frutos tocarão a terra. Os seus frutos alimentarão as pessoas. Os seus frutos trarão justiça. Os seus frutos trarão verdade. E as suas sementes perpetuarão a espécie dos filhos de Deus. As suas sementes perpetuarão a espécie dos filhos de Deus. Nós vamos fazer muitos filhos de Deus. Queridos, eu queria te falar uma última coisa. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de sementes de Deus, sementes de Jesus sendo plantadas na terra, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor então? Aleluia! 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 Pode se assentar, queridos. Amém, queridos. Glória a Deus, que você viva e que essa palavra realmente esteja no seu coração, amém? Lembre, as coisas de Deus, você toma um tapa numa face, Ele fala, vire a outra. Se tem uma milha, Ele fala, ande a segunda. Você tem uma capa, Ele fala, dê a outra. Você quer ser o primeiro, Ele fala, seja o servo, seja o último. Princípios que fundamentam a nossa raiz em uma fonte que vem direto do trono de Deus, amém? Quero te convidar, sábado à noite nós temos cultos jovens, domingo de manhã nós temos escola bíblica. Você quer aprender um pouquinho mais da Bíblia? Tem sido incrível, 9 horas da manhã. E domingo à noite eu tenho uma palavra que eu quero muito que você venha. Essa semana eu fui convidado para escrever o prefácio de um livro de uma pastora de São Paulo. E eu comecei a orar em cima disso. E virou a pregação de domingo. E eu quero muito, porque é algo muito legal que eu quero ministrar ao seu coração junto com o meu. Amém? Fique de pé mais uma vez para nós encerrarmos. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito você. Essa casa é sua. Você sinta-se bem à vontade e que você escolha crescer cada dia mais de ponta cabeça, com raízes firmadas no céu. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo culto, pela palavra, pelo louvor, por essas vidas que se renderam ao Senhor, que se alinharam com o Senhor. Que o Senhor seja a força que nós precisamos, o sustento, que os nutrientes, Pai, que o Senhor tem para nós do céu, possam, Pai, realmente estar dentro dos nossos corações, nos fortalecendo no nosso dia a dia. Abençoe cada casa, cada família, aqueles que estão conectados conosco. Nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Ótimo final de semana. Vai em paz, em nome de Jesus.